As libertações são manifestações de demônios que tem também na igreja, né? Até esse dia eu tava conversando com um pastor e eu falando de umas experiências nossas. Ele falou: Meu Deus, mas ainda tem isso? Aí manifesta demônio assim. Eu falei: Manifesta? É normal. Ainda tem. Mas para explicar para todos os ouvintes, né? Todos os nossos irmãos, o que que é a cura e libertação? O que que é uma cura, o que que é uma libertação? É muito legal. Ô, Júnior, eu tenho uma coisa comigo no ID. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz o quê? ID. Ide. Pregar o Pegar evangelho o a todos. evangelho e batizar. A todos, né? Aí tem a regra. Quem crê e for batizado. E Jesus está dando a coordenada para os apóstolos como seria aí ele indo embora. E a gente precisa entender isso aí. Quem crê e for batizado será salvo. Mas cada um tem que entender primeiro o teu chamado. Exato. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, fala assim, ó. Por acaso Deus faz alguma coisa antes de avisar os seus profetas? Se você não tiver certeza do teu chamado, então você não entendeu o que Deus falou com você. Você tem que ter certeza do teu chamado. Porque se você olhar na lógica e ver, Jesus vai, ide, vai, prega. É muito fácil ir lá pregar. Ô, ganhei, você vem aqui, ó, vem aqui, você vem. Ó, vem aqui, tá, acabou. Quem crer e for batizado será salvo. E batizar é fácil, afunda ela lá. Porque quando vai afundar, é quando vai batizar o João. Cai, coloca ele na água, os peixes pulou tudo fora, morreu. Entendeu? Então, vai lá e faz. Isso tá muito fácil. Mas tem algumas coisas interessantes que eu uso isso como base, tá? Ó, como diz, tá tudo certo, cada um trabalha do seu jeito, usando Bíblia. Eu tô usando Bíblia aqui. Ele diz assim, ó. Os sinais acompanharão aquele que crê. Então, o crer vai acompanhar sempre, mas vai ter que ter sinais. E qual que é o primeiro sinal que Jesus fala lá? Em meu nome expulsarão Demônios. demônios. Aqui pra mim tem muitas pessoas que batizam, vai lá, crê, acredita, batiza. Ah, é mar de rosa, o diabo vem Não, pau. caceta. O primeiro demônio que você vai enfrentar é aquilo que você tem. É o demônio do vício. É. Que você vai ter que lutar, Júnior. Não é que eu batizei agora. Porque Não, tem não pessoas é. que quer terceirizar tudo. O Espírito Santo, você tá indo lá sei lá, pro mar do pecado, sei lá pra onde você tá indo, lá pra onde você sempre teve. Aí você tá indo agora, o Espírito Santo vai tampar minha boca, tampar meu nariz, vai colocar, me trocar de roupa, colocar uma roupinha mais decente. Ah, não. Você tá terceirizando. O Espírito Santo vai te alertar, olha lá. Né? E aí, em meu nome expulsarão demônios. Então, você precisa expulsar o demônio do vício, do desejo, das vontades. Isso aqui é o primeiro demônio que você enfrenta. Da carne, né? Da carne. Exatamente. O demônio da carne, que é a vontade. Você quer pra um lado, o cara quer ir pro outro, pô. Como é que vai ficar esse negócio aí? Só que ele não larga fácil. Não vai largar, Júnior. Não é Isso de aí. primeira, né? Eu tenho o costume de dizer, quem lidou com porco, você entra numa granja de porco, Júnior, você não precisa nem tocar em lugar nenhum. Você entra na granja de porco, só de você entrar, o cheiro impregna na tua roupa. E você sai fedendo o porco. Então, muitas vezes, o pecado fica exalando no teu corpo. Porque é o tempo. Hoje eu tô... Nossa, hoje eu tô muito triste, não sei quem. Aí já começa aquele negócio. Aí quando eu tava lá, meu Deus, eu fazia isso. Eu apagava minha memória. Para, é frescura. Você não podemos entregar o ponto. Não podemos... Nós temos que ser grato a Deus a tudo. Então... Ali, pra mim, começa a libertação. Pra mim, a pessoa se batizou, meu irmão. O batismo é a chave. Aqui é o caminho, tá? Tá, eu vou abrir a porta, o portão. Agora, o permanecer, você tem que lutar com os demônios na carne, filho. Você só aceitar Jesus, você já tá curado. Não, não é assim. Pelo amor de Deus. Não é assim. Ah, aceitou Jesus, agora... Não. Existe a libertação. O que que é? A libertação, a gente fala, né? A doma racional. Eu dou uma racional. É daquilo lá, é de aceitar Jesus, mas viver a fé, é praticar a fé, Exatamente. é praticar o que está escrito na Bíblia. Exatamente. Não é só ali, tem gente que fica caçando igreja, né? Vai. Fica. Vai, olha. É a caixinha de promessa, né? Fica lá, fica rodando de igreja em igreja. Nunca aceita que é ela que tá Mas errando. é um jaguara da bexiga, Aí pra rapaz. achar um pastor que fala, fizeram Aí, negócio pra você. rapaz. Aí vem, tá vendo? Por isso que eu sou assim, porque Meu fizeram coisas, Deus. trabalhos pra mim, fizeram isso, mas não vê o tanto que tá fazendo de errado. Exatamente. Né? Então, a busca com Jesus, né? A gente tem fé, só que tem que ser aquele caminho reto. A gente não Exatamente. pode nem ir para um lado, é pro caminho reto.
aonde tem que estar exato com a palavra. Você vai puxar na palavra. Não tem que Aí estar você- exato. Ó, em meu nome expulsaram o demônio, e depois que você expulsa o demônio, você sai do mal. Vem o quê? Falando novas línguas. aham. Aí vem as evidências, que é a presença gloriosa, né? Falando novas línguas. Aí se pegaram, quer dizer, aí você vai trabalhar, fazer a obra. Porque a porta vai estar aberta, você vai fazer a obra. Aham. Aí se você pegar, se pisar, serpente, se vendo, sei lá, o que fizer, você não vai pegar em você. Exatamente. Porque você está amparado. Não significa que você não vai pecar. Eu sempre digo aqui, ó, e fica bem claro aqui para todos os ouvintes aqui, que pecado para quem converte, se acontecer acidente não premeditado. Porque fica você ali dando alerta, ouvidinho para que nem a Eva. Eu sempre costumo dizer a Eva, ô Eva abençoada. Ah, Eva. Ó, só tinha 3 vós no deserto, no Jardim do Éden, certo ou errado, pastor Júnior? Quem que conversava lá? Era Adão e Eva. E Deus falava com Adão. Adão. Com certeza ela não ouvia, era só com Adão. Vamos ser bem simples aqui. Parece uma terceira voz de uma coisa que surge chamada serpente e começa. Imagina aquela linguinha falando com ela. E ela começou a dar ouvido e não fala pro marido. O que você quer chegar, pastor? Eu quero dizer assim, Júnior, que muitas vezes a gente dá ouvido pra serpente, mas não dá ouvido pra voz do Espírito Santo. Exato. Dá ouvido, muitas vezes, você aí, casado, homem ou mulher, fica dando ouvido pra aquele amiguinho teu que tá no seu trabalho todo dia. Nossa, como você tá linda hoje, hein? Oi, tô arrepiadinho. Pra mim esse negócio que é pelo ouvido que você conquista, é pelo olho. Não, irmão, você conquista é pelo coração, você conquista pela qualidade da pessoa. A pessoa pode ser feia por fora, que eu não acredito que existe gente feia. Eu acho que existe gente feia por dentro, gente que se sente inferior, pessoas que se acham que não tem, que pensa que não tem mais jeito, é isso, é aquilo. Mas todas as pessoas são criadas pela mão de Deus. Porque a Bíblia diz: antes de você nascer, você foi escolhido no ventre. Então, para mim, Júnior, a libertação de muitas pessoas não aconteceu. Só Com se certeza. batizaram. O que vocês entendem por libertação? A palavra de Libertação. Deus nos diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sim. Então, naquele tema anterior, uma alma, ela vale mais que o mundo todo. Imagina um mundo com toda a sua riqueza. Sim. Imagina aquela cidade de Dubai. Imagina os Emirados Árabes. E uma alma ter esse valor, ela vale Sim. mais que todas essas Sim. coisas. Então, essa é a nossa alegria. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Com certeza. E a libertação dessa alma para nós, ela é a maior alegria pessoal do pastor, é ver aquela pessoa sendo resgatada, sendo liberta. É isso que o senhor falou, que não é só uma libertação, às vezes a pessoa acha que é só demoníaca. E não é, né, pastor? Não. Eu acredito assim, quase tudo são demônios agindo, mas a libertação, existe vários tipos de libertação, né? E também Existe- vários tipos de demônios. Com certeza, vários tipos de legiões, vários tipos, Sim. cada um age num segmento, né? Só que a libertação, assim, muita gente gosta, né? Eu vejo muitas pessoas buscando igrejas, né? Ela nunca firma numa igreja, ela sempre vai numa igreja ou outra buscando revelação, né? Buscando aqueles pastores de revelação. Então eles vão lá, eu quero que o pastor revele alguma coisa, eu quero que aquele pastor revele alguma coisa. Pra achar um pretexto ali pra falar, viu que não era eu que tava errando? Fizeram alguma coisa errada pra mim, fizeram um trabalho pra mim, tá vendo? Aquele pastor lá falou assim pra mim. Aí as pessoas ficam buscando, né? Ficam indo lá e buscando revelações, tudo, pra colocar a culpa, como todo ser humano faz, né? Colocar a culpa em outro, né? Colocar a culpa no demônio, mas não foi a culpa dela, né? Não foi ela que fez nada de errado, ela é uma pessoa santa e ali, né? Então não é assim. Não. O que eu vejo aí, do que o senhor acabou de falar, que essa pessoa, na verdade, pastor, ela não foi liberta. Ela não é liberta. Exatamente, não é liberta. Né? Porque, Nem curado, nem não, liberta. ela não é curada, ela não é liberta. Porque quem liberta é Jesus. Exatamente. Se essa pessoa ainda não teve ainda um compromisso real e total com Jesus, ela é oprimida, ela é presa. Os próprios pensamentos dela levam ela. Muitas das vezes não é demônio. Aham. Às vezes é o achismo O dela. achismo dela, Você exatamente. entendeu? Uhum. E às vezes ela começa a ir numa igreja, no outro, vai indo. E nessa caminhada dela, o que pode acontecer também? Ela está sujeita, pela dúvida dela, o demônio se apossar realmente na Com mente certeza, dela. com certeza. Então ela precisa o quê?
É preciso realmente ter um encontro com Jesus e confessar Ele como o único Senhor Senhor e Salvador Exatamente. da sua vida. Se aplicar mais É. a leitura da palavra. Uhum. Hoje a tecnologia está a nosso favor. Eu falo assim, da tecnologia. Eu sou bem antiquado um pouquinho. Apesar que eu sou novo, eu sou meio antiquado. Eu gosto do papel ainda, sabe? Ah lá, Eu gosto de escrever, eu Tá gosto de estar escrito, ali. né? Eu não Isso. gosto. Eu também gosto da minha Aí, Bíblia. eu gosto da agenda, eu gosto de tudo ali, sabe? E a Bíblia, acredito que é a mesma coisa. Às vezes sim, quando a gente tá sem a Bíblia perto, eu acabo pegando o celular, você vê ali tudo. Mas na hora que, até oriento você que tá nos assistindo, quando você vai ler a Bíblia, compre uma Bíblia. sim. Compre uma Bíblia. Se tem uma dúvida, a Bíblia, eu não consigo entender nada, compre uma Bíblia NVI, que é uma forma, né, é uma linguagem que você vai entender bem, né, que não distorce tanto, é uma linguagem boa. Bíblia NVI, compre. Para você ler, começa lá, eu oriento também já você falando, começa em Atos. Começa lendo Atos, que vocês vai começar a ler Verdade. a Bíblia e vai começar a gostar. É Então a muitas libertação ela tem a ver com nós voltarmos a essa essência, coisas. Aham. a leitura da palavra de Sim. Deus, voltarmos realmente à intimidade, a termos essa intimidade com Aham. o Senhor, os nossos devocionais, Sim. que não é fácil hoje em dia você estipular 1 hora para você dar para o Senhor. O que o senhor entende por libertação, pastor? O que o senhor entende por libertação da família, da pessoa? O que o senhor entende por isso? Já vi que o senhor falou de demônios, pessoas manifestar demônios, isso é bom. Se- Porque eu falo assim, olha, eu já conversei com alguns pastores até, que não... Fala, não, mas existe isso ainda? Existe alguém manifestar demônio? Existe, mas eu nunca vi, ou não acredita nisso, Uhum. né? E fica falando, às vezes, falam até mal disso. Eu falo, mas, Isso. gente, quem mais expulsou o demônio que Jesus Cristo? Sim. Quem mais ali no ministério expulsou o demônio de Jesus Cristo? Então você falar que não existe isso, não tem, né? É bíblico isso. Só foi no Não tempo existe. de Jesus? Só foi lá, não existe mais, né? Aí o demônio ficou tá trancadinho, Eu entendo paradinho. que Satanás muda as estratégias dele, Sim. né? Ele é astuto nisso aí, né? Sim. Então ele cria as estratégias e hoje tá muito mais fácil para se criar estratégia para o povo se desviar do que nunca, Sim. né? Mas existe sim, existe a manifestação do demônio. Eu lido com isso, né? Com as pessoas que manifestam demônio também, né? Mas existe sim. E a libertação não é só isso. Também não é só pegar e o demônio vem e sai, não, manifesta demônio, né? A libertação vai muito mais além. Mas eu faço essa pergunta para todos, porque cada um tem uma visão da libertação, né? E eu queria escutar a visão do senhor. O que é uma A libertação? Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Exato. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Libertará. Vamos pegar aí nesse ponto para depois a gente entrar na... Ó, o que é a verdade? É Jesus. Jesus. Porque no livro de João ele vai falar que ele é o verbo. E o verbo se Ele é fez a carne. palavra. Na versão NVI vai falar a palavra. Então, quando a pessoa, se realmente ela conhece Jesus, ela está entrando nesse caminho de ser liberta. Então vai libertar vícios, demônios, né? Vai libertar caráter. Então, eu penso que a libertação é em todas as áreas. Certeza. Em todas as áreas. No meio desse caminho, a pessoa pode sim ter demônio e ser liberta, mas certeza. também não precisa manifestar para ser liberto. Sim. Você entendeu? Tem muita gente que tem demônio, que foi liberto e não caiu na igreja. Sim. Você entendeu? E tem muita gente que liberta a pornografia. Você entendeu? Então, hoje eu penso que são muitas áreas que Satanás tem muitas estratégias, né, para destruir o ser humano e Deus e o nosso Senhor tem o poder para libertar tudo isso. Com certeza. Então, assim, eu ainda acredito e ainda oro. Nem sei se eu posso comentar mais ou menos isso. Pode, sim. Eu estava caminhando eu caminho terça e quinta. E eu estava quase lá na entrada da cidade, na rotatória. E o meu telefone começou a tocar. E aí eu atendi e a irmã precisando que fosse orar na casa dela. Eu falei, eu a pé, de bermuda, e tênis. Aí eu disse, tá,
Eu tô longe da cidade, tô na entrada da cidade. Assim que eu chegar, eu vou então na tua casa. Eu vou na tua casa. Aí falei, eu não vou correr porque eu vou chegar lá, se a mulher estiver endemoniada, eu não vou aguentar nem. Expulsado, cansado. Aí voltei andando. Vim andando. Isso aconteceu essa semana. Vim andando, aí cheguei, acho que perto do Hotel Carandá. Aí liguei, tinha um obreiro nosso na igreja ali. Aí eu falei, não, vem me buscar aqui que eu tenho que ir lá orar. Minha esposa falou, mas você não foi ainda? Eu falei, fui nada, eu tava lá longe, como que eu... Aí ele foi, me buscou, nós fomos lá, fizemos a visita, dei uma palavra, ungi ela com óleo, oramos, repreendemos o mal, você entendeu? E até a fisionomia dela ficou já diferente. Sim. Você entendeu? Então, assim, às vezes é no momento em que nós fala assim, eu não tava de jejum, eu tava caminhando. Sim. Mas se nós temos a autoridade Exato. que nos foi dada, então é na rua. É na rua, a pessoa estava lá e a gente orou e repreendeu. É no hospital. Com certeza. Você entendeu? Então, assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se o Senhor, se nós estamos fazendo a obra dele, fazendo o serviço, né? Então, assim, vai vir pessoas doentes, depressivas. O que mais vem, né? Nós fizemos uma campanha em uma família que o homem estava depressivo. O homem está servindo a Jesus alegre, feliz. Você entendeu? E ele não caiu torto. Mas o que estava oprimindo ele foi embora. Sim. Você entendeu? A minha esposa é psicanalista. E a gente sabe que às vezes precisa de um remédio. Às vezes precisa... É uma conversa. Mas essa conversa, sendo bem direcionada, é libertadora. Sim. É libertadora. Sim. Então, assim, eu creio, e isso tem nos dias de hoje. E se alguém precisar, nos procure. Com não certeza, é não, pastor? Com certeza. Nos procure. E o que mais... Porque é isso que esse é o serviço da igreja. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? E muitas pessoas, e às vezes tem pessoas dentro da igreja, anos de crente, oprimida por um espírito maligno. Tem e viram os olheiros do inimigo. Porque pessoas assim que não querem também, não buscam também uma libertação, não buscam, que nem o senhor falou, estão anos na igreja, não buscam, né? E tá ali, anos de igreja, não muda de vida, fica frustrado porque não muda de vida, e você dá brechas pro inimigo entrar na sua vida. Sim. Né? E dali as pessoas que vão se convertendo, elas já vão, olha, cuidado, hein, cuidado, que já começa a falar mal do pastor, já começa a falar mal da igreja. Esse é o detalhe. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, a igreja, eu falo que toda igreja, né? A igreja não é só o pastor falando, a igreja não é só ali os obreiros ajudando, é todo mundo, é todos somos a igreja, né? Todos somos o corpo, né? Então nós temos que estar juntos, todo mundo, a igreja toda tem que estar em jejum, a igreja toda tem que tentar o máximo de santidade, a igreja toda tem que estar em oração, todos tem que estar ali, a gente se unindo, cada um, Deus usa o dom do fulano, do ciclano, tudo usa os dons de todo mundo para libertar as pessoas que necessitam. Tinha algo que ardia no coração a respeito de cura e libertação, né? Então a gente falava a respeito que não somente você aceita Jesus, que você está livre, que você está totalmente liberto, não é assim. Senão existe até uma palavra em Mateus. Então a gente ardia no nosso coração a respeito de cura e libertação. Quando a gente falava isso a respeito de cura e libertação na igreja, talvez mais tradicional, eles não acreditavam nisso daí. Não acreditam. Existem igrejas, ministérios que não acreditam. Só que para nós havia uma revelação diferente. Que sim, que dentro da igreja precisa de cura e libertação. Mesmo que você seja um crente velho, é justamente ali. Porque houve um assunto na escola dominical que me tocou pregar, tocou ensinar a respeito de cura e libertação. Eu liguei lá para o pastor responsável e falei, pastor, eu não consigo pregar algo que eu não tenho convicção sobre isso, então eu deixo para o pastor pregar. E foi ali que Deus foi falando a respeito conosco, e foi falando, levantando profeta, levantando missionário, falando que o nosso tempo
o nosso tempo na igreja Estaria encerrando. estaria se encerrando. Foi bom? Foi bom. Maravilhoso, a Foi gente aprendeu maravilhoso, bastante. aprendeu muito, né? Mas não é o que Não Deus estava chamou alinhado, vocês, isso, que não era pra estava isso. alinhado com o nosso Com a propósito, chama. né? E às vezes os pastores sofrem muito com isso. Mas a gente não quer magoar nenhum pastor, só que Deus tem multiforma de agir. Exato. E uma palavra, Mateus 15, 21, né? Uhum. 21, a respeito da libertação. A mulher cananeia, demonstrando sua fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali, né? É uma mulher cananeia, uma mulher impura, uma mulher gentil, não tinha nada a ver com os judeus. Né? Inclusive era idólatra, gritando, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado, ou seja, Jesus falando com ele, né? Eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou e de joelhos disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos. Então, o que Deus nos revela aqui? Que a libertação é o pão dos filhos. Né? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha foi curada. Então o que aconteceu? A gente tinha essa contradição. A gente cria na libertação, só que ali onde estávamos, neles não cria na libertação. Então, e o entendimento que aqui temos, que é o pão dos filhos, é a libertação. Então, se é pão, a gente tem que se libertar diariamente, né? E outra coisa, a gente via que quando Jesus entrou na sinagoga, havia uma mulher que sofria, era corcunda, tinha uma doença há muito tempo. E quando Jesus entra, fala assim, ela é uma filha de Abraão. E ela foi curada, foi liberta. E estava onde? Estava na igreja. Dentro da igreja. Estava dentro da igreja, estava endemoniado. Mas a gente fala isso também. O processo de cura e libertação, ele vai além do que expulsar qualquer demônio. É muita coisa, né? Envolve muita coisa. Então, eu falo assim, muita gente não acredita mesmo, né? Muitas igrejas não acreditam, muitos pastores não gostam disso. Por causa que a cura e a libertação, quando você está ali de frente, às vezes com até o demônio manifestado, o demônio julga. O demônio julga, o demônio aponta dedo. Então a vida tem que estar muito correta. Né? Tem que Então, estar no altar. muita gente fala, eu não gosto disso, eu não faço parte disso, porque às vezes já teve uma decepção na hora ali, com um demônio, né? Então o demônio julga, o demônio humilha, o demônio, olha, ele envergonha, né, a pessoa. Verdade. Já aconteceu isso com nós, tá? A gente tá ali e o demônio envergonhar uma outra pessoa, apontar dedo. E quem tava até com a equipe nossa, e a pessoa se abala e a pessoa até sai, né? Sai de perto. Isso tem que cuidar muito. Mas o fato de libertar não é só aceitou Jesus, está liberto. Não é assim, igual o senhor estava falando. Exige É uma um vida. processo, né? Exige uma vida correta com E Deus. entra muito o que o senhor falou um pouquinho atrás, que muitos estão dentro da igreja há 40 anos Verdade. e não tiveram a cura e a libertação. Ué, Às vezes por falta de entendimento, ou às vezes por achar que mundo espiritual não existe, que mundo espiritual não é Eu falo real. assim, às vezes até o pastor não aconselhar certo, porque falar que esse negócio de expulsar demônio, esse negócio aí não existe. Mas quem mais expulsou o demônio de Jesus Cristo? Quem mais ali falou de demônio, falou do inferno, falou de Satanás que Jesus Pedro Cristo? andava com ele. Quando Pedro falou, ele falou, para trás de mim, Satanás. É. Ele estava expulsando aquele espírito que queria Que induzir sim, Jesus a outra coisa. que não era Pedro, né? Era os espíritos, que nem eu falei, os principados E potestades. aí também entra muito assim, né, pastor? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Sim, diz em Romanos, né? Então, a gente tem que crer que a palavra precisa libertar.
Então, como é que eu estou há 40 anos dentro de uma igreja, estou vendo que Jesus cura, e não aconteceu nada comigo? Então, eu não estou vivendo a palavra. Exatamente. Se você Né? tá tanto tempo na igreja, ainda você não mudou de vida, É. alguma coisa tá errada.